Oi, gente, tudo bem? Só para avisar que a gente está encerrando a palestra anterior e mais uns 5 minutinhos a gente já dá início nessa apresentação. Pessoal, boa tarde. Aqui é o Patrick que vai apresentar a palestra para vocês. Eu só vou aproveitar esse tempinho só para fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já fez bioquímica? Vocês podem mandar no chat para mim, tipo, um sim ou um não, só para eu ter uma noção de público e tal? Tá. E biomol, biologia molecular? Vocês já tiveram? Genética molecular, essas coisas? Tá. A última dúvida, vocês já ouviram falar sobre biologia sintética, biologia sistêmica? Legal, gente. Obrigado por responder aí. Já eu apresento para vocês. Oi, Patrick, tudo bem? Eu sou a Júlia, vou ser a mediadora. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem também.
Então, eu já vou dar início à atividade. Gente, boa tarde. Eu sou a Júlia, membro do CAEB, e eu vou conduzir a apresentação de hoje. Também estão presentes a Mariana Diniz e a Caroline, que também são membros do CAEB. Antes de começar, gostaria de dar algumas informações importantes. Peço que permaneçam com o microfone e a câmera desligada. As perguntas devem ser direcionadas no chat e usar o chat só para assuntos pertinentes à palestra. E no final, eu vou abrir para perguntas e ler na ordem que vocês enviaram. Lembrando que a lista de chamada é feita 10 minutos antes do encerramento. E quero agradecer a todos, e principalmente você, Patrick. O Patrick, ele é engenheiro de bioprocessos e biotecnologia pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Araraquara, Unesp, mestrando em Engenharia Química e Bioquímica na UFRJ, e analista de processos no Instituto Senai de Inovação em Biosintéticos. E ele irá apresentar a palestra Linhagens Industriais Fantásticas e Onde Habitam. Agora eu passo a palavra a você, Patrick. Beleza, vou colocar aqui para a gente apresentar. Bom, vocês conseguem ver a apresentação? Vocês conseguem me ouvir bem? Pode falar, Júlia, para mim, só para eu não precisar ficar voltando para o chat. Tá ótimo, dá para ver, tá o slide certinho. Então tá, pessoal, vamos lá. Boa tarde, como a Júlia falou, eu sou o Patrick, estou aqui no Instituto Senai de Inovação em Biosintéticos, trabalhando como analista de processos. Um dos meus principais trabalhos envolvem biologia sintética, engenharia metabólica, para desenvolver processos inovadores dentro da indústria brasileira ou até mesmo algumas parceiras estrangeiras. Então, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre linhagens industriais fantásticas e onde habitam. Para quem participou do Jamboree, por exemplo, ano passado, não sei se vocês conhecem, vai ser uma apresentação muito parecida, tá? Tem algumas modificações só, mas enfim, vamos lá. Para começar, eu vou falar uma coisa que talvez vocês já saibam, mas engenheirar biologia é o futuro. Para mim, o processo de engenheirar a biologia seria o mesmo que a trajetória do ser humano de dominar a própria tecnologia. Uma vez que a gente consegue entender do que a gente é feito e como a gente faz as coisas que a gente faz, a gente vai ser capaz de fazer coisas que a gente nem consegue imaginar. Seria como uma máquina, um robô, entender sobre engenharia da computação ou engenharia elétrica. E não sou só eu que penso assim. A gente pode ver uma tendência exponencial de mercado para investimentos em companhias de biologia sintética. A gente pode ver que em 2018 a gente teve um investimento de aproximadamente 4 bilhões de dólares. Para quem não sabe, assim, eu vou falar bem por cima, biologia sintética tem várias definições e etc., mas eu gosto de definir como uma série de medidas interdisciplinares que envolvem engenharia, ciências da computação, biologia, matemática, física e etc., que vão fazer com que a biologia seja mais fácil de ser engenheirada. Só que a gente sabe que, apesar dessa tendência de mercado, a biologia é muito complexa, e para a gente desenvolver um projeto em biologia sintética, engenharia metabólica, envolve cerca de milhões de reais, de dólares, uma grande equipe e anos de projetos. É como um dos professores do J-Bay lá, que é o Jay Kisling, ele é um dos fundadores da Amyris, que é uma das maiores companhias de engenharia metabólica do mundo. Ele fala que desenvolver essas novas fábricas celulares que, de fato, são economicamente viáveis em escala industrial, é uma questão muito complicada e que geralmente leva anos e cerca de milhões de dólares. Então, é muito complicado ainda a gente conseguir dominar a biologia. E é por isso que a gente olha para alguns fatores, algumas unidades, que são unidades mais industriais, como, por exemplo, a produtividade, a concentração final do produto e do rendimento. A visão aqui é uma visão muito mais de mercado e muito menos acadêmica. Quando a gente pensa num projeto de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, a gente pensa na ciência pela ciência, na aplicação. De fato, a gente quer fazer com que o micro-organismo produza aquele fármaco, aquele metabólito e etc. Só que uma vez que a gente está falando de aplicação industrial,
O objetivo aqui é desenvolver um produto que, de fato, tenha um mercado, que pode ser absorvido pelo mercado e que seja economicamente viável numa escala industrial. E esses são alguns parâmetros que são bem utilizados na literatura, né? A produtividade, que é a quantidade do produto por hora por litro. A gente tem a concentração final do produto, que seria os titers, que a gente vê em artigos, que é basicamente quanto do produto final a gente conseguiu produzir em tanto tempo de processo. E a gente tem o rendimento também, que seria o quanto daquele substrato em específico pode ter sido convertido em produto. E aí, a gente pode pensar em como como engenheirar a biologia pode ser de fato complicado. Quando a gente pensa numa rota das rotas mais conhecidas mundialmente, que é a rota da artemisina, que é um fármaco que foi um exemplo de sucesso de implementação de engenharia metabólica, em que esse Jay Kisling, que desenvolveu a Amylis, ele desenvolveu uma rota de 16 enzimas que foi otimizada em leveduras e foi inserida em escala industrial por ser economicamente viável. Essa rota, ela demorou cerca de 150 pessoas ano para ser desenvolvida uma linhagem que fosse de fato economicamente viável e aplicável à indústria em geral. O que é essa unidade pessoas ano? Isso é uma unidade para mensurar o esforço de um projeto. Então, eu vou dar um exemplo só para vocês terem uma noção de o que isso significa. Se a gente tivesse 30 pesquisadores, a gente demoraria aproximadamente 5 anos para desenvolver esse projeto. Mas se a gente tivesse 2 pesquisadores, a gente demoraria cerca de 75 anos para desenvolver esse projeto. Lógico que não existe uma relação tão bem linear, pode ser que demoraria muito mais ou muito menos, mas essa unidade ela serve para você mensurar de fato, qual seria o esforço, qual seria o tempo, qual seria o número de pessoas aproximado para você desenvolver essa linhagem que vai ser aplicada industrialmente. Tem um outro exemplo também, que é uma rota da DuPont, que desenvolveu essa rota de um 3-propanodiol, que é um monômero para polipropileno, e ele demorou cerca de 575 pessoas ano. Então, a gente pode ver, nesses exemplos reais, que são alguns apenas, que engenheirar biologia não é uma coisa tão fácil. Agora, vocês podem estar se perguntando, a gente tem o conhecimento de engenharia genética, a gente tem a ferramenta de biologia sintética, a gente tem biologia sistêmica, a gente tem a bioquímica. Como pode ser que seja tão difícil engenheirar, como pode ser que seja tão difícil lidar com a engenharia de micro-organismos, né? A questão é que a biologia, ela é muito mais, a célula é muito mais relacionada a um burrito em que várias reações bioquímicas estão acontecendo simultaneamente do que um computador biológico. A gente utiliza a engenharia para elétrica, por exemplo, a computação, que é uma coisa muito modular, muito simples, muito racional. Dentro da célula está acontecendo um caos biológico, em que diversas reações bioquímicas, em diversas enzimas estão coexistindo e dentro de uma unidade autocatalítica que está tentando manter a homeostase. Então, o que está acontecendo ali? É muita informação, é muito complexo tudo isso que está acontecendo, e para a gente detectar e lidar com cada uma dessas informações, a ciência ainda não consegue lidar ainda muito bem com isso. Então, o que acontece? Eu perguntei para vocês se vocês estão fazendo bioquímica, porque se a gente for olhar um Leninger ou um livro de bioquímica, um artigo de bioquímica, a gente não vai ver esse caos, a gente vai ver uma informação muito lógica em que um substrato, como a glicose, passa pela glicólise e se transforma, por exemplo, em piruvato, alguma coisa assim. Só que dentro da célula a coisa é muito mais complexa, existe todo um caos biológico que deixa a coisa tudo muito menos previsível do que a gente gostaria que seja. Então, o que acontece? A gente tem as ferramentas de engenharia genética, por exemplo, e a gente imagina que inserir uma enzima que faz uma conversão, colocar um promotor que tem uma atividade forte dentro de um micro-organismo, vai fazer com que ele, de fato, produza um monte daquilo que a gente quer. Mas, na realidade, a prova empírica acaba sendo diferente. Pode ser que a inserção dessas enzimas, dessas outras proteínas, pode até prejudicar a viabilidade desses micro-organismos. E aí, vocês devem estar se perguntando, então, já que é tão complicado desenvolver essas linhagens, não deve ter um exemplo prático de linhagens que estão engenheiradas e que estão, de fato, em escala comercial, na escala industrial. A gente tem alguns exemplos aqui
por exemplo, farneseno, que é um sesquiterpeno, pela Amyris. A Amyris ela tem uma capacidade muito grande de produzir isoprenoides, que é uma classe de moléculas imensa que tem atividades desde terapêutica, cosmética, até mesmo de biocombustíveis. O farneseno, por exemplo, se você hidrogenar ele, você vai ter um alcano ramificado que é muito utilizado como combustível de jatos, por exemplo. Então, ele tem um alto valor agregado. A vanilina, por exemplo, também, ela é um composto altamente complexo, bem difícil de ser sintetizado quimicamente, mas bioquimicamente, através da ação de micro-organismos, a gente consegue desenvolver ele. A vanilina aqui é responsável pelo cheiro e pelo aroma de baunilha. A gente tem alguns aminoácidos que são já utilizados em alguns alimentos. A gente tem os monômeros, o propanodiol, o butanodiol, ácido succínico e etc. Então, assim, a gente já tem algumas empresas que já conseguiram desenvolver linhagens que são atualmente já empregadas na escala industrial. Então, tudo isso é possível. Então, como que a gente, de fato, desenvolve essas linhagens industriais? A gente tem, de fato, duas saídas, né? Duas estratégias. A primeira, que é uma mais clássica, que é utilizar superprodutores naturais. São micro-organismos que já têm uma alta capacidade de produzir um produto, como, por exemplo, Clostridium tem uma alta capacidade de produzir acetona e butanol. Corynebacterium pode produzir bastante aminoácido. Isso é uma coisa natural e evolutiva daquele micro-organismo. E a Rovia lipolítica produz bastante lipídios, ácidos graxos e derivados. Então, pegando esses micro-organismos que já têm um fluxo metabólico otimizado para aquele produto, a gente utiliza de estratégias de biologia sintética, de bioquímica, para poder otimizar esse fluxo e fazer com que esses micro-organismos produzam ainda mais até chegar numa quantidade que seja ideal para a escala industrial. Esse é um exemplo clássico e bastante utilizado na literatura há muito tempo, mas agora a gente tem uma outra abordagem, que é uma abordagem também agora muito utilizada na literatura, que é você fazer um micro-organismo que não naturalmente produzia aquele metabólito, ou produzia numa quantidade muito pequena, produzir ele desde o começo, através de informações que a gente conseguiu na literatura, em banco de dados, e essa adaptação para esse hospedeiro. Então, vamos lá, vamos supor que a gente quer produzir esse produtinho aqui, esse metabólito, e a gente quer saber como que a gente faz para produzir ele a partir, sei lá, de sacarose. A gente entra num banco de dados de rotas metabólicas, como, por exemplo, o CAG-Pathway ou Biopsych, que são rotas, que são bancos de dados abertos que a gente consegue acessar. A gente vai olhar para essas rotas metabólicas, a gente vai ver todo tipo de informação, quais são as enzimas responsáveis, quais são os precursores, qual é a sequência dessas enzimas, e a partir desses bancos de dados você consegue descobrir quais são os códigos de cada enzima, e a partir disso você consegue então buscar qual é cada particularidade de cada enzima através dos outros bancos de dados, como por exemplo Brenda e Uniprot, que são bancos de dados que são a respeito de proteínas e enzimas. Esses bancos de dados vão falar sobre domínio proteico, vão falar sobre modificação pós-traducional dessas proteínas, vão falar da necessidade de cofatores ou não, quais reações bioquímicas essas enzimas podem catalisar, e a partir disso você consegue saber qual é a natureza da sua enzima e também qual a sequência de nucleotídeos dela. Uma vez que você conhece cada enzima envolvida na rota metabólica, você pode adequar essa enzima à expressão gênica que você quiser, utilizando partes biológicas, que você utiliza promotores, sequências de ligação do ribossomo e etc., que vão ser adequadas ao hospedeiro que você escolher. Como eu falei para vocês, essa abordagem, ela geralmente escolhe hospedeiros que não são naturalmente produtores daquele produto que você tem interesse. Mas isso tem um motivo. Geralmente, esse hospedeiro, que a literatura chama de chassi, como se fosse um chassi de carro mesmo, sabe? Como se fosse um esqueleto vazio de um carro que a gente vai implementando coisas. A gente escolhe o hospedeiro, essa abordagem é interessante, porque geralmente a gente escolhe
chassis que são muito bem caracterizados na literatura. São micro-organismos muito bem explorados, com ferramentas de biologia molecular muito mais fáceis de ser executadas. Eles são robustos metabolicamente falando. Eles são chassis que podem ser, têm uma previsão um pouco melhor em sílico. Eu posso falar de 2 micro-organismos que vocês já devem ter ouvido falar, um procarioto, que é a E. coli, e outro eucarioto, que é a Saccharomyces, que também é uma levedura extremamente robusta, extremamente versátil para aplicação, principalmente de projetos em larga escala. Esses micro-organismos a gente chama de workhorses, que são micro-organismos que são altamente utilizados na literatura. Então, uma vez que você seleciona essa rota metabólica, conhece as enzimas, vê se precisa de modificação pós-traducional ou não, cofator ou não, e etc., adequa eles a sequências de DNA adequadas ao seu hospedeiro, a gente insere eles por estratégias de biologia molecular, desenvolve uma linhagem mutante, e assim a gente teria uma linhagem que agora produz esse produto que antes não produzia. Então, eu vou fazer o seguinte, para mostrar para vocês quais são as estratégias de processo, mas também de engenharia metabólica e biologia sintética para desenvolvimento dessas linhagens, eu vou dividir a apresentação em 3 partes. A primeira é upstream, que, nesse caso, seria a etapa de concepção, desenvolvimento da linhagem modificada, midstream, que seria a fermentação em si, e downstream, que seria a separação e purificação do seu produto. Eu sei que vocês já devem ter ouvido falar que upstream também tem a ver com a fermentação, que não existe esse midstream. Existem diversos tipos de denominação para isso, né? Chamar de midstream não está errado. Eu estou usando um exemplo que me ajudou a organizar melhor essa apresentação, e ele está representado por esse artigo que está referenciado aí em cima. Então, para isso, eu vou falar um pouco do fluxo, vou falar um pouco sobre acelerando a biologia, o processo em si, e onde o Senai, que é onde eu trabalho, está no meio de tudo isso. Então, para começar o fluxo. Uma vez que a gente quer desenvolver um processo, um bioprocesso, tem como objetivo produzir um produto, o que a gente quer fazer é desenvolver uma linhagem que tenha capacidade de consumir um substrato e, com seu fluxo otimizado, chegar a um produto de maneira exclusiva, basicamente. Só que a célula, ela não tá pensando em produzir aquele produto. A célula, ela pensa em sobreviver. Então, a gente precisa desenvolver uma série de estratégias para fazer com que essa linhagem ela consiga ser robusta na produção do seu produto. E aí, nesse caso, a gente precisa olhar para o metabolismo não da mesma maneira que a gente olha em bioquímica, por exemplo, que seria várias setinhas que vão chegar de A para B, que no caso é substrato para produto. Mas a gente precisa entender que os micro-organismos, eles são um pouco mais complexos, e que a gente tem uma série, os precursores, né, as espécies bioquímicas, elas estão passando invariavelmente pelo processamento de diversas enzimas. Muitas delas são promíscuas. O que isso significa? Quando eu falo que uma enzima ela tem atividade de converter um substrato A para B, muitas vezes isso está registrado na literatura, mas não significa que essa mesma enzima experimentalmente não consiga converter outros substratos em outros produtos. Então, muitas vezes, o que está descrito, por exemplo, nesses bancos de dados de proteínas, é que uma enzima ela pode não só converter um substrato em um produto específico, mas sim um grupo funcional de uma molécula, o que complica muito. Significa que, por exemplo, algum precursor ele pode, sem querer, ser drenado para um outro pedaço de uma outra via que já é existente, já é nativa no micro-organismo. Além disso, a gente também tem a possibilidade de cofatores que são extremamente importantes dentro da célula, como o ATP, como o NADPH, como o NADH, também serem utilizados por outras enzimas que também são essenciais para esse micro-organismo. Então, se a gente for pensar, por exemplo, no ATP, o ATP é utilizado na via glicolítica. A gente tem o NADPH, se não me engano, que é utilizado na cadeia respiratória de elétrons. Não posso estar enganado, mas acho que é o NADPH. E assim, então o que acontece? Esses cofatores, eles são essenciais, porque eles já participam de
atividades, reações bioquímicas que são essenciais para a célula. E tudo isso torna ainda um pouco mais complicado, porque essa rota metabólica que está envolvida na conversão do produto, ela também tá utilizando esses cofatores. Então, a gente tem dois principais problemas: o dreno de precursores e a co-utilização desses cofatores, que podem ser redox e etc. Para a gente resolver isso, uma das ideias seria fazer o controle de expressão. Então, esses precursores, eles são convertidos através da ação de uma enzima. Então, a gente pode mexer na concentração dessa enzima. Quanto mais concentração dessa enzima a gente tiver na célula, menor vai ser a quantidade de conversão. Então, o que acontece? Uma vez que a gente faz o controle de expressão, ou seja, o gene dessa enzima ser expresso numa taxa menor, a gente pode ter uma melhor condução, um melhor fluxo do substrato até o produto. Nesse caso, a gente pode mudar o start codon, né? Porque a gente sabe que sequências de start codon podem mudar a força da expressão gênica da enzima. A gente pode mudar o promotor, que é responsável pela atividade de transcrição desse gene. A gente pode inserir um sítio de repressão, que são sequências de DNA responsáveis pela ligação de proteínas que vão reprimir a expressão gênica dessa enzima. Ou até mesmo a gente pode usar controles de tradução. Uma vez que o gene ele dá origem ao mRNA, ele pode ser traduzido, então, por um ribossomo. Uma vez que existem algumas moléculas, que é esses sRNA, ou os RNAs também, de interferência, são moléculas que têm a capacidade de interferir na ligação do RNA mensageiro, até mesmo degradar esse RNA mensageiro, né? Mas ele vai interferir, dificultando ou impedindo com que esse RNA mensageiro seja traduzido, também diminuindo, então, a concentração dessas enzimas. Outra maneira de fazer isso são os knockdowns, são as deleções, né? A gente pode usar Cas9 para isso, entre outros métodos também que são bastante utilizados na literatura. Mas a ideia é que você pega e você deleta o gene que é responsável pela expressão daquela enzima, então a gente não tem mais a conversão daquele precursor naquele outro produto. A questão é a seguinte: a gente não sabe muito bem qual que é a interação de cada rota, de cada enzima dentro da célula. Então, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que a gente não sabe se o knockdown, se o knockout de uma enzima ou outra, ou de uma combinação de enzimas, vai acarretar numa não viabilidade da célula ou numa deficiência metabólica da célula. Então, a gente precisa desenvolver uma série de hipóteses, uma série de ideias de de quais genes, de quais enzimas são e não são essenciais, como a gente pode detectar isso empiricamente, quais poderiam ser deletadas, quais poderiam ser reguladas, e assim vai. Então, aí a gente pode fazer a otimização do fluxo. Existem algumas enzimas que elas são determinantes para a conversão para alguma rota metabólica. Então, no caso, eu coloquei algumas setinhas vermelhas para denotar isso, né, para mostrar isso para vocês. Então, no caso, dependendo da enzima, pode ser que aumentar a concentração dela, que é fazer o caminho inverso daquela outra estratégia, vai melhorar, então, o fluxo do substrato até o produto. Nesse caso, a gente pode fazer algumas modificações, como, por exemplo, mudar o promotor para um promotor que tem uma atividade mais forte, tem uma afinidade melhor pela RNA polimerase. A gente pode fazer uma mudança para uma enzima que é mais eficiente. A gente sabe que existem um monte de enzimas que são similares e que têm atividades similares na literatura e no ambiente. Só que dependendo da linha evolutiva daquela linhagem, daquele organismo, essa enzima ela vai ser mais eficiente. Então, a gente pode pegar a sequência correspondente e inserir no nosso hospedeiro. A gente pode também utilizar a engenharia de proteínas, que é uma outra estratégia que tem como objetivo também melhorar a capacidade de conversão dessas enzimas. Basicamente, esses são alguns exemplos de otimização de fluxo. E a gente também, uma vez que a gente tem esse fluxo otimizado, pode ser que a gente tenha um acúmulo de espécies
intermediários, até mesmo o acúmulo do produto, que vão fazer com que haja um estresse dentro da linhagem, que vão fazer com que a linhagem seja cada vez menos viável ou mesmo diminuindo a viabilidade dela. Nesse caso, a gente pode fazer algumas estratégias. A primeira é, se já existe na literatura um mecanismo descrito de tolerância a esse produto, a gente faz uma abordagem racional. A gente pega aquele gene que é responsável por aquela tolerância, a gente insere na linhagem e faz o teste. Mas a gente pode usar também uma estratégia que é bem interessante, que é a evolução adaptativa laboratorial, que basicamente é uma técnica empírica em que você expõe a sua linhagem ao estresse desses precursores e desse produto, né? Então, você vai colocando uma concentração um pouco maior e você vai fazendo cultivos dessa linhagem, colocando ou não agentes mutagênicos. Isso vai fazer, esse estresse contínuo em diversas gerações, vai fazer com que aconteça uma evolução adaptativa, uma modificação induzida por estresse nessas células, fazendo com que elas, de certa maneira, sejam agora naturalmente tolerantes. As que sobreviverem, né, vão ser naturalmente tolerantes. Só que isso como fala, um procedimento complicado e tal, demora muito tempo, etc. Então, assim, é uma abordagem bem interessante, mas a gente tem que caracterizar também o DNA, porque a gente pode ter deleções que podem prejudicar a nossa rota e etc. Outra estratégia também, só que é uma estratégia mais de processo do que de engenharia, né, de linhagem, é a remoção intermitente do produto no processo. Então, às vezes, você tem uma fermentação com alguma molécula ali que tem a mesma natureza do seu produto ou do seu precursor, que vai fazer uma coextração e fermentação desse produto. Então, aqui é um exemplo utilizado pela genomática para desenvolver uma linhagem que produz um 4-butanodiol, que é um monômero, enfim, de um polímero. Isso é um exemplo clássico, um exemplo que é uma linhagem que é empregada industrialmente. Então, eles têm como objetivo utilizar a glicose através de um cultivo anaeróbio, ou seja, que tem uma baixa quantidade de oxigênio, nenhum oxigênio, para a produção, então, através da E. coli, a conversão de açúcares como a glicose, sacarose, xilose, em um 4-butanodiol. Para isso, a primeira coisa que os autores fizeram foi inserir a via heteróloga com os genes otimizados. Então, eles colocaram algumas enzimas que estão envolvidas na conversão desses substratos, né, que no caso estão em azul claro, eles inseriram essas enzimas que são bem eficientes, que estão otimizadas dentro da E. coli. Depois disso, ele começou a analisar a questão dos drenos, dos cofatores e dos precursores. Como a gente pode perceber, para a glicose chegar em 4-butanodiol, eu vou até ver se eu consigo mexer o mouse aqui para mostrar para vocês. O 1,4-butanodiol é esse BDO aqui, e para a glicose chegar até butanodiol, ele precisa passar por piruvato e acetil-CoA. Acontece que o piruvato ele pode ser transformado em lactato, formiato e até etanol, que não são espécies que vão de certa maneira, melhorar o nosso processo. Então, eles realizaram uma deleção das enzimas que convertiam esses precursores, acetil-CoA e piruvato, em lactato, formiato e etanol. Esse foi uma das coisas que eles fizeram para tentar melhorar o fluxo. Eles também deletaram uma enzima que está envolvida no ciclo do ácido cítrico, de maneira que o malonato não conseguisse chegar para o oxalacetato novamente. Nesse caso, essa deleção, ela é uma boa deleção porque a gente está trabalhando com o metabolismo anaeróbio, ou seja, a gente não vai precisar que o ciclo de Krebs, né, o ciclo do ácido cítrico, rode da maneira que é canônica para a respiração, e sim de maneira reversa. Então, eles fizeram essas deleções, né, do MDH, do ADHE, enfim, dessas outras também. E depois eles quiseram melhorar o fluxo nativo, né? No caso, essa enzima aqui, que ela é responsável pela atividade de piruvato desidrogenase, a enzima nativa de E. coli, ela tem uma alta atividade com uma alta concentração de oxigênio.
e como a gente vai estar trabalhando num cultivo com baixa concentração de oxigênio, então seria interessante a gente inserir uma enzima que tem uma atividade melhor em baixas concentrações de oxigênio. Por isso, então, foi inserido esse gene LPDH, PDA, desse micro-organismo aqui dentro da E. coli. E, por fim, a gente tem alguns gargalos na via, algumas enzimas que elas são essenciais para a conversão, né, de alguns precursores até o produto, mas que elas não têm a atividade necessária para a gente ter um bom fluxo. Daí, nesse caso, a gente tem, então, a inserção de enzimas que são mais eficientes, mas também, nesse caso, o autor ele fez uma deleção de um fator de transcrição repressor. Esse fator de transcrição, ele é uma proteína que tem como objetivo reprimir genes, e essa proteína, ela está envolvida no estresse da E. coli quando existe uma baixa concentração de oxigênio. Então, o que acontece? Para que a E. coli não rode o ciclo de Krebs, né, não rode o ciclo do ácido cítrico e fique fermentando na sua operação anaeróbia, existe uma repressão, né, da conversão do citrato para esse outro precursor aqui. Então, ela só faria fermentação anaeróbia. Só que como a gente quer que o ciclo rode até o 1,4-butanodiol, a gente esse autor ele deletou esse fator de transcrição arquear, fazendo com que a enzima consiga ser produzida naturalmente dentro da célula, então mantendo o fluxo natural. Então, o que a gente tem, no final das contas, se a gente tivesse só uma linhagem com as inserções desses genes aqui, né, dos genes azuis claro, a gente ia ter uma produção muito baixinha, né, de butanadiol. Quando eles fizeram as deleções, eles tiveram uma quantidade um pouco maior, mas com uma melhor otimização dessa via, até mesmo otimização também, esqueci de falar, dos transportadores, de alguns carboidratos e até a glicose, eles tiveram, então, uma alta produção de butanadiol, que, no caso, chegou a uma escala de 5.000 libras produzidas, então, acho que cerca de 2015, 2014, por aí. Então, vamos lá. A gente tem esse monte de estratégia, a gente tem uma coisa muito desafiadora, né, que é o fato de que a gente não consegue prever ainda a biologia, a gente não consegue prever quais deleções, quais knockdowns vão, de fato, acarretar numa linhagem que vai ter uma alta produção daquele produto. Como que a gente pode, então, utilizar a biologia para desenvolver essas linhagens e levar essas linhagens para altas escalas? A gente tem aqui um pipeline da Amyris, que utiliza 3 estratégias, né? Artesanal, que é o desenvolvimento de 25 linhagens por semana. Aí tem também esse Automated Strain Engineering, que é uma plataforma que engenheira linhagens racionalmente, eles conseguem desenvolver essas linhagens, 500 linhagens por semana, e também tem as linhagens randômicas, que utilizando aquelas estratégias que eu falei para vocês. Eles passam por uma triagem de alta performance, com diversas linhagens por semana, e eles vão alimentando algoritmos de machine learning e criando todo um conhecimento, uma análise de big data, né, de análise desses resultados, né, desses parâmetros biológicos, e relacionando isso a modificações genéticas e etc., que estão caracterizadas nessas linhagens. Quando a Amyris fez isso, né, desenvolveu essa facility de linhagens automatizadas e de triagem de alta performance, eles chegaram a um custo por linhagem muito mais baixo e uma taxa de progresso que chegou a ser 2 vezes maior do que eles tinham antes. Então, a automação, junto com a biologia sintética, ela pode gerar linhagens muito promissoras para a indústria. É uma estratégia da Amyris, mas também é uma estratégia da Ginkgo, da Zymergen, enfim, de diversas empresas que hoje são as mais, que a gente fala que são as mais relevantes no mercado de biologia sintética. E aí a gente tem aqui alguns equipamentos, né, no caso essa Biofoundry do Reino Unido, essa aqui é uma facility
do Reino Unido para desenvolvimento de linhagens automatizado. Então, a gente tem aqui que a gente chama de workstation, a estação de trabalho automatizado para montagem de DNA, screening de linhagens. A gente tem essa outra para pipetagem automatizada, termocicladores, etc. Patrick, só um minutinho. Desculpa interromper, só para avisar que falta 10 minutos. Tá bom. Então, vamos lá. Então, a gente tem essa série de ciclos, né? A gente tem hipóteses, a gente quer deletar, a gente quer utilizar partes biológicas, a gente quer substituir alguns genes, a gente quer fazer o controle de expressão, a gente constrói essas linhagens, a gente testa. As linhagens, elas não têm as melhores produções. A gente aprende com esse design, com essa construção, e a gente vai rodando o ciclo iterativo até a gente chegar numa linhagem que tenha altas produções desse produto. Então, agora, a gente tem uma linhagem que consegue produzir quantidades que podem ser levadas à escala industrial. E é que entra o engenheiro bioquímico e o engenheiro de bioprocesso e biotecnologia, porque a gente tem como objetivo fazer com que aquela quantidade pequenininha que era produzida no laboratório, 10 ml, seja produzida numa quantidade absurda, de maneira que a linhagem, a produtividade, não perca nenhum tipo de atividade, e o processo continue sendo economicamente viável. Então, o custo do escalonamento dessas linhagens, eles podem chegar a preços exorbitantes, porque é extremamente complexo, de cerca de 100 milhões até 1 bilhão. E existem muitas empresas que, depois de desenvolverem essas linhagens, que produziam quantidades absurdas na escala laboratorial, simplesmente não conseguiram lidar muito bem com a escala piloto, ou mesmo até a escala industrial. Por que isso acontece? Isso acontece porque, se a gente estiver pensando na escala laboratorial, a gente está pensando em 1 ml, a gente está pensando em 100 ml, é um volume que é um pouquinho baixo, a gente está pensando em coisas muito pequenas. Só que quando a gente está pensando em volumes como 1.000 litros, 1.000 metros cúbicos, a gente está pensando num ambiente em que a mecânica dos fluidos, a termodinâmica, é muito mais relevante, e a gente vai ter todo um gradiente de temperatura, todo um gradiente de pH, um gradiente de nutrientes, que vai sim ser relevante e que vai sim modificar a maneira como a sua bactéria, a sua linhagem vai lidar com tudo isso. E pode ser que ela se transforme, que ela tenha um comportamento muito diferente do laboratorial, e é por isso que fica tão caro. Aqui um dos exemplos, né? A gente pode formar zonas mortas e algumas zonas preferenciais, tanto de nutrientes quanto de aeração. E o que a gente pode ter, então, são vários fenótipos diferentes da mesma linhagem. E aí, nesse caso, a gente vai ter uma linhagem que está produzindo, está desenvolvendo um metabolismo que tem baixa concentração de O2, ou alta concentração de O2, aqui é um outro metabolismo, ou até mesmo com nutrientes diferentes, ele tem outro metabolismo. Então, a gente vai ter diferentes fenótipos dessas linhagens. E o que acontece? Como eu falei para vocês, a biologia, as células, elas só querem sobreviver, elas vão fazer o máximo possível para isso, elas vão ser selecionadas se elas tiverem uma capacidade melhor de sobreviver. Então, pode acontecer deleções espontâneas, mutações espontâneas, que vão gerar linhagens diferentes durante o processo, que vão fazer com que essas linhagens compitam com linhagens que são altamente produtoras do seu produto, tornando, provavelmente, o seu processo inviável. Aqui eu vou pular essa parte que está faltando pouco tempo, mas vocês podem perguntar depois. Então, o que acontece? A biologia encontra o seu jeito, né? Uma vez que a gente tem outras condições, a linhagem não está querendo saber quanto que vai produzir, do que vai produzir, ninguém quer saber disso. Ela só quer saber de sobreviver. Então, aquelas que tiverem um outro fenótipo, conseguirem sobreviver a essas condições mais caóticas, vão conseguir. E para isso a gente tem algumas estratégias, como, por exemplo, a seleção do melhor bioreator, melhor regime de operação, vocês devem ter ouvido muito falar disso. Otimização do processo, como design de experimentos do melhor temperatura, melhor densidade ótica, oxigênio dissolvido, pH, agitação, a melhor concentração de cada nutriente no meio. E aí o escalonamento desse processo, ele tem que manter alguns parâmetros ótimos, como, por exemplo, o KLA, que é um parâmetro que exprime a transferência de gases dentro
desse mosto, a gente tem a potência também. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas tudo isso é muito importante para o engenheiro bioquímico e para o engenheiro de bioprocesso também. E tem outra coisa, quando a gente vai fazer uma linhagem geneticamente modificada, a gente pensa em vetores, em plasmídeos, né? Só que esses plasmídeos, eles são elementos gênicos epissomais, ou seja, eles são independentes do genoma, o que significa que eles são instáveis. Você precisa adicionar um antibiótico e etc. E a linhagem, ela perde isso. Adicionar um antibiótico não é a melhor solução. E a gente tem também... e para resolver isso, então, a gente faz uma recombinação e coloca esses genes dentro do genoma dessas bactérias, ou dessas leveduras, enfim. E também a gente tem um último problema do processo, que é os contaminantes, né? Então, nesse caso, como a gente está lidando com um processo numa escala muito grande, vai ser quase impossível a gente não colocar nenhum contaminante ali. Então, a linhagem ela tem que ser robusta e, de certa maneira, manter uma produção boa, mesmo com a competição de outros contaminantes. Então, basicamente, existe esse ambiente dinâmico que vai fazer com que você vai desenvolver aqui uma prova de conceito, vai fazer com que a linhagem ela produza o seu metabólito, etc., otimiza a rota metabólica. Só que, quando a gente passar isso para escala industrial, ela vai passar por uma série de estresses físicos, químicos e biológicos, e ela tem que ser robusta. Então, só desenvolver uma linhagem com um ótimo fluxo de substrato até o produto não é o suficiente. Tem que ser um trabalho muito bem integrado e otimizado, de maneira que essa linhagem ela também tem que ser resistente a esses outros estresses. Por fim, a gente tem a separação, né, a purificação e separação desse produto. É muito importante a gente entender qual a natureza dessa molécula para fazer o downstream. Tem um exemplo na nossa empresa, em que uma empresa parceira pediu para desenvolver uma molécula, e essa molécula, ela tinha uma atividade e tal, e a gente foi, desenvolveu, a gente tem uma equipe de engenharia de processos, e a gente foi e fez uma simulação de uma planta. A gente descobriu que a operação unitária, que fazia com que essa biomolécula tivesse uma boa produção, tinha uma operação unitária que ela era muito cara, e fazia com que todo o processo não fosse economicamente viável. Então, a gente conversou com a empresa, e a empresa preferiu trocar a molécula-alvo, fazer com que a gente desenvolvesse um outro processo, uma outra linhagem, com outra molécula, para fazer com que esse processo seja economicamente viável. Então, a gente pode ver como a análise de processo é muito importante para o desenvolvimento das linhagens. Se a gente já tivesse desenvolvido toda a linhagem, a gente ia ter gasto um monte de dinheiro, um monte de esforço à toa, e essa linhagem provavelmente nunca chegaria à escala industrial. Então, a gente tem que pensar também nisso, e no CAPEX e no OPEX da planta. CAPEX seria os gastos para você implementar essa planta, né, aplicar essa planta na escala industrial, e OPEX seria os gastos operacionais. Esses aqui são parâmetros de engenharia econômica, que são bastante estudados para a gente conseguir analisar se essa planta ela é economicamente viável ou não. Se o meu custo de operação da planta é superior ao valor de mercado do meu produto, não vai adiantar nada eu ter uma super produção de linhagens e que produzem um monte, enfim, porque o processo não vai ser economicamente viável. Isso é uma coisa que seria muito interessante se a academia olhasse com um pouco mais de atenção. Então, eu vou pular isso aqui, que eu já devo estar muito atrasado, mas vocês podem me perguntar depois. E eu vou falar sobre onde o Instituto Senai de Inovação está. A gente, hoje, está implementando uma facility automatizada para poder fazer aquelas linhagens todas automatizadas, mas também para a gente poder fazer um sequenciamento de alta performance, para poder fazer síntese de genes. Então, a gente tem algumas estações de trabalho, né, workstations, da Hamilton, que tem a capacidade de fazer todo um workflow de clonagem, montagem de genes. A gente tem os OT2 da OpenTrons, que são robôs um pouco mais simplesinhos, mas que são bem interessantes para automatizar alguns protocolos que são muito custosos manualmente. A gente tem o NanoDrop Express também, que é um equipamento que tem como objetivo miniaturizar
as reações, deixar elas mais baratas e mais eficientes, e um colony picking, seria um robô que consegue escolher as colônias de maneira como a gente quiser, de maneira automatizada. A gente tem vários sequenciamentos de Sanger, Illumina até PacBio, e a gente também está desenvolvendo uma síntese de oligonucleotídeos e de síntese de genes. Bom, a gente deu uma corrida porque eu devo estar bem atrasado, mas é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Estou à disposição. Imagina, Patrick. Mandaram algumas perguntinhas no chat e eu vou ler para você. Ok. O Lucas Mendes perguntou: quantas gerações, em média, é preciso para possuir essa adaptação evolutiva? Isso vai depender muito. Eu nunca fiz uma adaptação evolutiva, mas eu sei que de molécula para molécula, de tolerância para tolerância, vai haver uma variação. Também tem uma questão. Como funciona essa variação? Vai depender se você está utilizando um agente mutagênico, qual a eficiência desse agente mutagênico, ou até mesmo qual a taxa de erro da DNA polimerase daquele micro-organismo. Então, a gente tem muitos parâmetros, né? E quão complexo também é essa evolução, né? Então, assim, fica muito difícil para mim, que também nunca tive um contato empírico, né, com essa técnica, mas eu sei que a gente já fez um Senai e demorou 8 meses. Eu não lembro para que era, acho que era para conseguir utilizar, tinha uma fonte de carbono que ela era tóxica para a linhagem. E aí a gente fez esse experimento e foi repique, repique em repique, e chegou a 8 meses, aí a gente conseguiu uma linhagem que de fato conseguia ser tolerante. E também tem umas empresas francesas que elas têm todo esse processo todo automatizado, né? E eles também, pelo que eu saiba, eles não no mínimo 4 meses, assim. Mas pode ter alguns outros exemplos, então, basicamente é isso. Obrigada. A Yasmin Cristine ela agradeceu a sua presença no SBI, e ela falou assim: gostaria de saber se no desenvolvimento de linhagens você utiliza algum software para modelar o processo, se sim, qual, e se é livre. Tem o Optiflux, que, assim, o Senai, ele tem o próprio software, né, um software autoral, então, é um software nosso que a gente desenvolveu com uma empresa, mas existem alguns softwares, acho que o Optinoc, ele é um software para você prever qual é o efeito no metabolismo que uma deleção vai acarretar. Chama Optinoc, eu acho que inclusive está aqui. Eu coloquei aqui, eu só não falei, mas a pessoa da Genomática utiliza o Optinoc. Que eu saiba, ele é free. A gente tem também o Optiflux, que eu acho que é do mesmo criador, que ele tem como objetivo a análise de fluxo metabólico no estado estacionário. A gente tem algumas extensões do Python, como o Cobra, se não me engano, acho que é Cobra, que é um framework do Python que tem como objetivo desenvolver análise de fluxo metabólico, que a gente chama de FBA. Então, para quem manja de Python, tem todo um framework para a gente conseguir tentar calcular e estudar em sílico, né, como que tem essa modificação. Só que o que acontece? Esses estudos em sílico, eles são muito complicados, porque a gente precisa de parâmetro. E muitas vezes a gente não tem parâmetro. E para a gente conseguir os parâmetros, a gente tem que ir para o laboratório e determinar eles in vitro. E aí a gente tem outro problema, porque se a gente for fazer determinação de parâmetros in vitro, a gente não está no ambiente biológico celular. Então, a enzima muito provavelmente vai ter um comportamento um pouco diferente, ou até muito diferente, daquele que a gente está analisando no extrato. Então, assim, ainda, essa abordagem, né, que a gente chama de bottom-up, né, que é a gente pegar todos esses dados, escrever todas as equações, as análises no estado estacionário, em sílico, né, das conversões, ela é uma abordagem ainda que nem sempre vai gerar
um resultado muito bom. Mas existem algumas estratégias, que é essa da Amyris, por exemplo, que gera uma quantidade absurda de dados e você utiliza algoritmos de aprendizado de máquina para relacionar estatisticamente o resultado que você teve com as variações que você realizou. Então, essa é uma outra abordagem, né, que a gente tem. Não sei se respondeu a pergunta. Respondeu sim, obrigada. A Yasmin também mandou outra pergunta. Você citou a representação do ciclo de Krebs induzindo a utilização apenas da rota metabólica de fermentação, certo? Como essa representação é feita? Como é que é? Desculpa, eu não entendi. Você citou a representação do ciclo de Krebs induzindo a utilização apenas da rota metabólica de fermentação. Como essa representação é feita? Olha, eu não entendi muito bem a pergunta. Tipo assim, eu não entendi. Tem como explicar? Desculpa. Como essa repressão é feita? Ó, eu vou ser bem sincero com vocês, eu não estudei a fundo repressão de fato, né? Como funciona o mecanismo de estresse de E. coli, não. O que eu peguei foi esse exemplo e como esses pesquisadores aplicaram os conhecimentos de engenharia metabólica para modificar o metabolismo. Então, eu, sinceramente, agora eu não tenho essa resposta para vocês. O que eu sei é que toda linhagem tem um mecanismo de estresse, né? Toda linhagem tem uma resposta a algum tipo de modificação, alguma pressão que acontece no ambiente. Então, nesse caso, para E. coli, esse fator de transcrição repressor AQA, ele está envolvido na repressão do gene dessa enzima que converte citrato nesse outro metabólito. Mas, assim, sinceramente, eu não vou saber qual que é todo o mecanismo, e até por isso que o pessoal estuda biologia sistêmica, né? O que é? Não sei se todo mundo sabe o que é, mas biologia sistêmica é o estudo de todo o sistema biológico da célula, né, no caso, e como ele vai reagir a certos estímulos, etc. E para isso a gente tem os fatores de transcrição, a gente tem como que cada gene vai reagir a cada a atividade, a cada pressão a cada presença de cada substrato. Então, a biologia sistêmica vai fornecer esses dados para você. Depois eu posso pesquisar um pouco melhor e dar uma resposta bem mais completa. Mais alguma dúvida? A Yasmin agradeceu, falou Uhum. que já deu uma luz sobre o questionamento. Uhum. E o Arnaldo perguntou assim: o custo desse desenvolvimento de linhagem só é viável para produtos de alto valor agregado, certo? Então, a gente tem, eu não coloquei aqui, né? Deixa eu ver se talvez eu tenha colocado alguma coisa aqui. O que acontece? A gente tem basicamente dois tipos de moléculas produzidas biotecnologicamente falando. A gente tem os bulk chemicals, que seriam os químicos de commodity, que são combustíveis, polímeros, essas coisas que a gente tem que produzir um monte daquilo e que já é produzido pela indústria química, como, por exemplo, pela extração, né, pela destilação do petróleo. Eu não entendo muito bem disso, mas eu sei que todo esse processo que envolve, né, o petróleo, ele é muito barato, porque geralmente é uma operação unitária só, ou algumas, já muito bem desenvolvido, muito antigo. Então, o que acontece? A gente hoje tem incentivos políticos, econômicos, para tentar pegar esses processos biológicos, desenvolver a inovação deles para fazer com que eles sejam competitivos o suficiente para competir com a indústria química, né? No caso, a gente tem o etanol, vocês devem lembrar, teve uma época que até o Brasil teve um incentivo
político e talvez até um subsídio para indústrias que produziam etanol para conseguir implementar esse processo, que ele é mais renovável, mais verde. E a gente tem, então assim, respondendo a sua pergunta, esses bulk chemicals, eles não são tão economicamente viáveis, mas como o processo biológico, ele geralmente ele é mais sustentável, ele não envolve toda essa questão da extração do petróleo, toda essa questão do aquecimento global, eles costumam sofrer incentivos para pesquisa e desenvolvimento, para a gente conseguir um dia a gente provavelmente vai, desenvolver em processos como um todo que sejam completamente economicamente viáveis, que possam substituir o que a indústria química faz hoje. E a gente tem essa outra classe, né, que seriam os produtos de química fina, de alto valor agregado, que são produtos que têm uma estrutura muito complexa, e que se a gente for fazer isso por síntese química, ou é impossível, ou é muito difícil, e não é economicamente viável. E aí é que entra as indústrias farmacêuticas, as indústrias cosméticas, que hoje já têm um alto lucro com processos biotecnológicos. Eu lembro que uma vez eu visitei a indústria farmacêutica brasileira, que agora esqueci o nome, Libs. A Libs, ela produz um hormônio, eles não quiseram falar o nome do hormônio, mas eles falavam que o hormônio tinha um valor agregado tão grande. Você vê o hormônio, parecia um leitinho, assim, sabe? Era tipo uma aguinha branca, esquisitinha, tal, não sei o quê. E aquilo, eles falaram que para transportar esse hormônio de valor tão agregado que ele tinha, que no caso era produzido biotecnologicamente por uma levedura, agora não vou lembrar. Eles falaram que ele era tão caro que ele tinha que ser transportado por helicóptero para não ser roubado. Então, assim, o que acontece? Hoje em dia, a gente ainda fala de processos biotecnológicos muito mais economicamente viáveis para esse tipo de produto, que são química fina, fragrância, fármacos, biofármacos, enfim, essas coisas. Obrigada. Antes, eu só queria avisar que a chamada já foi feita, e a Yasmin mandou mais uma pergunta. Ela gostaria de saber qual é a sua perspectiva sobre a biologia sintética no Brasil. Então, atualmente, né, a gente não tem tanto incentivo na parte de pesquisa, né, por parte do governo brasileiro. Só que eu percebi uma mobilização muito grande nesses tempos de pandemia com relação a incentivos a desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, principalmente na área de saúde, para biotecnologia. Então, o que acontece? Quando a gente fala de biotecnologia hoje, querendo ou não, a gente fala de biologia sintética também, porque hoje a biologia sintética ela é uma ferramenta, né, para construir biotecnologia. Então, hoje a gente não tem uma perspectiva tão grande na área da academia, apesar de eu estar enxergando essa mobilização e um monte de parceria que está acontecendo para a gente conseguir desenvolver métodos diagnósticos melhores, terapêuticos melhores, mas a parte de biologia sintética eu vejo muito mais oportunidade nos institutos de inovação, como o Senai, a gente tem instituto lá no Paraná, que eu não vou lembrar o nome, a gente tem instituto em Campinas, a gente tem também algumas empresas hoje que estão começando a trabalhar com desenvolvimento de diagnósticos, de expressão heteróloga de proteínas. Então, assim, a gente está num passo um pouco lento ainda, comparado, por exemplo, aos Estados Unidos, né? Ou até mesmo a Europa, que já tem até roadmap para desenvolvimento de biologia sintética. O Reino Unido, eles têm essa Biofoundry aí, se não me engano, ela é estatal. Então, assim, a gente está num passo um pouco mais lento, mas pensando que a nossa economia é baseada em ciências da vida, né, agricultura, etc., para a gente se tornar competitivo, a gente precisa desenvolver inovação. Então, vai ter que desenvolver biologia sintética no Brasil de um jeito ou de outro, se quiser continuar trabalhando
na economia como a gente está trabalhando hoje. Na minha opinião, lógico, né? Não sei, posso estar errado. Obrigada. O professor Arnaldo falou parabéns pela apresentação. A Yasmin agradeceu pela resposta. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu queria agradecer a todo mundo que participou e principalmente a sua, Patrick, por se disponibilizar a apresentar a nossa semana acadêmica. A próxima atividade vai ser uma roda de conversa sobre intercâmbio. O link estará disponível 5 minutos antes da palestra começar. E agora tem um intervalinho de 30 minutos. Obrigada a todos e até daqui a pouco. O pessoal está agradecendo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Qualquer dúvida é só falar comigo. Pode pedir e-mail, essas coisas. Valeu. Tá bom, obrigada. Tchau, tchau.